igreja. Que a graça, a paz e a misericórdia, nosso Deus e Pai, por meio de seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, seja com todos. Abram a Escritura dos Senhores, por gentileza, em Romanos, capítulo 3, verso 21. Na última oportunidade, meus irmãos, nós aprendemos que a justiça de Deus, ela se manifestou sem a lei, que nós não a obtemos pela lei e que a lei não foi abolida, mas justamente porque ela foi plenamente satisfeita por outro, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é que então nós obtemos a justiça de Deus à parte da lei, porque outro cumpriu essa lei. Aprendemos que a justiça de Deus, ela veio até nós nos apropriamos dela, ela vem de Deus e nós nos apropriamos mediante a fé. A fé é a compreensão, a aceitação e a dependência confiante na promessa de Deus, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Contudo, vimos também que não é a fé que nos salva, mas a graça de Deus, Cristo Jesus, mediante a sua satisfação, a sua obra. Aprendemos ainda que a justiça de Deus ela é oferecida e está disponível a todos. Por quê? Porque todos necessitam dela, porque todos são pecadores. E por fim, vimos que a justiça de Deus, ela justifica por graça, mediante a fé, somente aqueles que creem. Nós vamos aprofundar esses dois últimos pontos. Por isso eu convido os senhores a lerem comigo Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 21, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Mas agora, sem a lei, se manifestou a justiça de Deus, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Até aqui. Vamos ao Senhor em oração. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Santo Espírito de Deus, nós pedimos agora o Teu suporte, a Tua ajuda, que Tu nos conduza essa caminhada pela Tua Escritura, para que Tu guies as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender um pouco mais e que essa compreensão se reflita numa mudança de vida. Santifica-nos, Senhor, pela Tua palavra. Pai, eu peço sobremaneira auxílio diante das minhas debilidades todas. Senhor, é o Teu povo, é a Tua palavra, é o Teu Filho, é o Teu Santo Espírito, é a Tua graça e é a glória do Teu nome. É isso que buscamos. Que eu não venha a atrapalhar. Que o Teu Filho seja exaltado em nosso meio e em nossos corações. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, hoje então nós veremos que a justiça de Deus mediante a fé vem para todos, sobre todos os que creem, e aí vamos trabalhar essas três coisas, porque não há diferença, porque todos pecaram. Depois veremos o significado desse termo, dessa expressão no verso 23, pecaram. O que Paulo quis dizer com isso? E por fim veremos o que Paulo quis dizer com a expressão que é uma palavra só, estão destituídos. Estão destituídos da glória de Deus. O que isso significa? O que isso diz respeito a nós? O que muda? A minha oração é para que nós possamos entender e experimentar mais da misericórdia e do amor de Deus. Nós veremos que aqui mesmo na segunda metade do Evangelho, quando Paulo começa a falar sobre a justificação pela fé, note que ele continua relembrando que nós somos pecadores. A primeira parte do Evangelho era basicamente exclusivamente para apontar isso e convencer todos disso.
Mas ele não vira para a segunda metade do Evangelho e agora começa a falar só sobre graça, só sobre justificação. Ele continua relembrando que somos pecadores. A justiça de Deus é a intervenção dele, é ele vindo nos resgatar, justificando aqueles que eram totalmente indignos de serem salvos. E isso deve nos fazer amar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo e a sua palavra de revelação ainda mais. Porque veremos que em Cristo, o nosso Pai não apenas nos salvou, ele nos declarou justos e creditou a sua justiça a nós. E além disso, ele nos restaurou de uma vez por todas, por meio da obra de Cristo, ele restaurou aquilo que havia sido perdido pelo pecado, pela queda. E isso é o Evangelho. É uma obra completa. Não é simplesmente salvar do inferno e muito menos prosperidade ou algo assim. E isso deve ser entendido, crido e proclamado com alegria e humildade. Assim, em primeiro lugar, vejamos porque não há diferença. A parte C do verso 22. Nós aprendemos na última oportunidade que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ela veio para todos e sobre todos os que creem. E vimos que isso é uma boa nova. Por que é uma boa nova? Porque todos pecaram. Porque todos estão debaixo do pecado. Porque todos os homens, naturalmente, estão condenados. Nós lemos na liturgia, nascemos inimigos de Deus, distantes dele, afastados dele, mortos em delitos e em pecados. Porque não há diferença, escreve Paulo. Veja, os judeus, eles não são salvos automaticamente, simplesmente por serem judeus. Paulo está deixando isso muito claro. Nem os não-judeus, os gentios, nós não estamos automaticamente condenados. Por quê? Porque não há diferença. Há muitos fatores neste mundo que constituem grandes diferenças entre os homens. Sexo, raça, condição social, condição educacional, etc. Mas Paulo ele ensinou aqui que há um fator que coloca todos os homens no mesmo nível: a sua culpabilidade diante de Deus. Lembra que nós vimos isso? O que Paulo está fazendo? Ele está colocando todo homem diante de Deus e dizendo: Deus é santo e você é pecador, condenado. E isso é para todos, é universal. E assim, então, todos possuem a mesma urgente necessidade: o Evangelho. Não há distinção, não há diferença. Portanto, ninguém deve basear a sua esperança para a aceitação da parte de Deus por sua própria bondade. Ah, porque eu sou bonzinho. Ah, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquele outro. Ou porque eu não faço aquilo que o irmãozinho faz. De maneira alguma. A lei de Deus, ela requer perfeição e ninguém mais é perfeito à vista de Deus. Paulo expôs isso detalhadamente. Primeiro sobre os não-judeus, no capítulo 1, depois sobre os judeus, no capítulo 2, e depois ele junta tudo aqui no capítulo 3. Assim, meus irmãos, não importa a raça, não importa a posição social, a educação, o sexo, não importa qualquer tipo de distinção humana, absolutamente todos são pecadores. Não há nada mais democrático que isso. Todos são pecadores. E a justiça de Deus, ela se manifesta parte da lei, ela é para todos os que creem. Por quê? Porque não há diferença. Porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou estão sendo destituídos dela. O Evangelho anuncia que todos os homens são igualmente culpados, portanto, veja bem,
Se todos são culpados, todos são igualmente elegíveis quanto ao método de justificação pela fé. Ela vem sobre todos os que creem. O plano de salvação de Deus é apropriado para todos os homens, porque a justiça que vem de Deus é para todos que necessitam dela. Por isso que o evangelho é uma boa nova, mesmo que quando você proclame e tem que dizer, olha, todo homem nasce pecador, e as pessoas rangem os dentes e não aceitam, e dizem, não, mas veja bem, mas o evangelho continua sendo uma boa notícia, uma boa nova que deve ser compartilhada com amor para todos. Porque não há diferença, não há distinção. E a fé é tudo o que se exige. A justiça de Deus é obtida somente pela fé, não pelas obras, não por algum ritual ou cerimônia, não por ser membro de alguma igreja, mas somente pela fé, somente em Cristo, descansando nele como único e suficiente Salvador. Não é Cristo e mais alguma coisa. Solos Christus, somente Cristo, é somente Cristo. Suficiente Salvador. O Evangelho é uma boa nova porque todos necessitam dele. Não há diferença. Veja, não há qualquer acepção da parte de Deus. No anúncio da justificação pela graça mediante a fé, o juízo favorável de Deus é concedido gratuitamente e imerecidamente a todos aqueles que crerem no Evangelho. Não há discriminação. Não há distinção. Todos necessitam. Portanto, meus irmãos, todos os crentes, eles são salvos e justificados da mesma maneira. Gratuitamente. Por graça. Por meio da fé, por meio de Cristo, por meio da sua obra, satisfazendo a lei de Deus como nosso substituto e representante. Irmãos, a mesma medida de graça que salvou um de vocês, salvou todos os demais. Entendem isso? Nós já falamos um pouco a respeito dessa fé. Nós vimos que a fé verdadeira, ela inclui conhecimento, aceitação e confiança na verdade. Não é uma crendice. Fé é você ver essa verdade e aceitar e lançar-se confiantemente sobre ela, escreveu o Dr. Lloyd Jones. Lançar-se sobre ela. Assim, a fé não é mero conhecimento intelectual da verdade, mas a total e verdadeira confiança e dependência em nosso Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez por nós. A verdadeira fé, então, ela não olha para si mesmo. Sim, ela tem que olhar primeiro para identificar, eu sou um pecador e eu necessito dessa graça. A partir desse momento, ela passa a confiar em Cristo e não olha mais para si. Não interessa mais o sentimento dela. Eu não me sinto salvo. Eu não me sinto aceito. Eu acho que Deus... Não tem isso, não tem achismo. Não olha para ela. Não olha para que ela fez, porque ela pode fazer, porque ela deixou de fazer. Não tem negociação. Ela olha somente para Cristo, confia em Cristo e depende de Cristo. Charles Spurgeon escreveu, a minha fé não repousa no que eu sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas no que Cristo é e no que Ele fez. Por mim, diz ele, e eu digo, por nós. A fé envolve conhecimento e aceitação para poder o quê? Se lançar nesta confiança. Você tem que entender, você tem que compreender, você tem que aceitar e então se apropriar, lançar-se sobre ela. Assim envolve crer. Crer primeiro que nós somos pecadores. Crer que não há nada que nós possamos fazer para sermos justificados diante de Deus.
E depois que a justiça de Deus vem, e vem gratuitamente e merecidamente sobre todos aqueles que creem, se apropriar dessa verdade como sua, crendo que Cristo é o seu Salvador, seu único Salvador, confiando na suficiência da sua obra e jamais tentando misturar a obra perfeita de Cristo com algum penduricalho, dependendo unicamente dele. E se nós dependemos dele, meus irmãos, há alguma chance dele falhar? Há alguma chance de alguém que teve a vida comprada pelo sangue derramado do nosso Senhor se perder? Jamais. Jamais. Portanto, a fé que justifica, ela não é uma crendice, né? Como o povo brasileiro é um povo de fé. Fé no quê? No horóscopo, no sol, na lua, no que qualquer caboclo fala. Não é crendice. Fé não é pensamento positivo, vai dar certo, eu confesso, eu creio, eu detenho. Não tem essas coisas. Fé não é um salto no escuro, não é uma fé religiosa, eu vou em tal lugar porque lá eu vou ser salvo. Mas é uma fé específica em Cristo, como Filho de Deus, como Salvador do mundo. Fé é o entendimento claro de tudo isso que foi explicado. Quem é Jesus Cristo? O que ele conquistou na cruz? E assim então, ela se desprende de todas as amarras e deposita sua plena confiança em Cristo e na promessa de Deus Pai por meio de Cristo. Ele é o único mediador. É somente a fé em Cristo que faz um homem cristão. E dizer isso é o óbvio dos óbvios. Veja, lá em João nós lemos o seguinte: se vocês não crerem que eu sou, disse Jesus, de fato morrerão em seus pecados. Morrerão em seus pecados. Lá em João nós lemos assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E mais à frente, todo o que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. Aquele que nele confia jamais será envergonhado, diz Paulo no capítulo 9 aqui de Romanos. O objeto da fé salvífica, portanto, não é a fé em si mesmo, mas o próprio Jesus Cristo. O pecador é obrigado a crer em Cristo, a recebê-lo como ele é revelado no Evangelho, para participar então da justiça de Deus. Isso é maravilhoso, isso vale para todos. Por quê? Porque não há distinção, porque não há diferença. Por quê? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo está repetindo o seu argumento sobre a pecaminosidade humana, relembrando agora, nesta segunda metade do Evangelho, aquilo que ele já havia demonstrado. No verso 9 aqui do capítulo 3, que todos, tanto judeus como não judeus, estão debaixo do pecado. Ele está reafirmando isso, dizendo que não há ninguém diferente, dizendo que não há ninguém privilegiado, dizendo que não há ninguém menos salvo e ninguém mais salvo que o outro, que não há uma terceira via, que não há um atalho, que há duas posições apenas. Mas ele acrescentou algo ao apontar essa condição. Ela é dupla. Veja, todos pecaram e todos estão destituídos, carecem, estão sendo destituídos da glória de Deus. Vejamos então esses dois pontos. Primeiro, porque todos pecaram, verso 23, a primeira parte dele. A disponibilidade do Evangelho, meus irmãos, é tão universal quanto a sua necessidade, ou seja, é para todos. Ela é universal porque todos pecaram. Agora veja, o verbo pecar, aqui no verso 23, ele está num tempo verbal grego chamado aoristo.
Isso é uma dor de cabeça para estudar que você não tem nem noção. E eu não vou dizer, pergunta depois que eu explico, porque está além das minhas capacidades. Tá? Para o português a gente já complica, né? Mas esse tempo verbal aoristo, ele é muito significativo para nós entendermos o que Paulo está falando aqui. O que significa Paulo escrever que todos pecaram, que essa palavra pecar está nesse tempo aoristo? Ele aponta para uma ação como um evento passado e completo. Entendem isso? Já passou e está completo. Ele não enfatiza quando essa ação começou, nem quanto tempo durou, apenas que ela ocorreu. Esse verbo ele não significa sempre o passado, mas normalmente é traduzido assim. E deixa eu dar um exemplo que talvez vai fazer os irmãos compreenderem por que eu estou falando isso. No capítulo 5 aqui de Romanos, no verso 8 está escrito assim: Cristo morreu por nós. Este verbo morrer, ele também está nesse tempo aoristo. Morreu. Ele indica que a morte de Cristo foi um evento passado. Foi um evento completo e único. Ou seja, não é um evento futuro, não é algo incompleto, e não é algo que possa ser repetido. Compreendem isso? Cristo morreu de uma vez por todas. Ainda há esses comentários em vários textos bíblicos dos apóstolos. De uma vez por todas. Resumindo, o apóstolo ele empregou deliberadamente esse verbo pecar aqui, significando algo que foi feito de uma vez por todas. O Dr. Lloyd Jones sugere que o verso 23 deveria ser traduzido assim: pois todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus. Porque no próximo ponto nós vamos ver este outro verbo. Estão sendo destituídos ou carecem, deu um branco agora no outro. Enfim, é uma palavra só. E para a gente conseguir jogar no português, a gente tem que acrescentar mais palavras para o significado. Então, Lloyd Jones está dizendo pecaram, ele está comparando esse verbo com o verbo de estão sendo destituídos. E são tempos verbais diferentes na mesma frase. Isso é muito importante para nós entendermos. No primeiro, pecaram, este verbo indica, como eu falei, uma ação realizada de uma vez por todas. No segundo, é o tempo presente e é uma ação que está continuamente acontecendo no presente. No primeiro, é uma ação pontual, completa no passado, significando uma ação já consumada. Pecado. Todos pecaram. É universal e já ocorreu. No segundo, uma ação contínua, uma ação em andamento. Então as pessoas estão sendo destituídas da glória de Deus. Esses dois verbos, eles deveriam ser entendidos e estudados em conjunto, mas eu vou separar só para conseguir apresentar melhor aqui para os senhores na exposição. Então veja, Paulo afirmou que todos pecaram. Ação completa, ok. Realizada de uma vez por todas, ok. Quando? Uma boa pergunta. Quando que todos pecaram? Porque é universal, note. Paulo está falando de um universal aqui. Todos pecaram. Quando? Estudiosos afirmam que refere-se ao ato original no Éden. E a disposição pecadora e também os atos de transgressão derivam deste pecado. Então, eles dizem que pecaram é o pecado de Adão, a queda, e que os outros pecaram que acontecem na nossa vida são consequências desta queda, derivam dela.
A maioria aponta que a referência é principalmente ao pecado original. Então, todos os homens pecaram em Adão. Todos caíram em Adão. O pecado, então, de cada homem é apresentado por Paulo como um fato histórico e passado. A ideia é que todos os homens agora estão na postura de pecadores diante de Deus pode ser expressa dizendo o seguinte: todos pecaram e são pecadores. Ou todos pecaram só. Mas note, pecaram e são pecadores. Um estudioso reformado afirmou que ele não é capaz de defender que a ideia dessa declaração se restringe ao pecado de Adão e ao envolvimento em sua posteridade. Ele não nega que também seja, mas que se restringe a isso. Só que eu discordo dele. E creio que todos pecaram aponta sim para a queda de Adão, conforme nós lemos em Romanos, no capítulo 5, verso 12, que diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou para toda a humanidade. Por quê? Porque todos pecaram. Temos aqui o mesmo tempo verbal. Em Adão, meus irmãos, todos nós pecamos. Nele, todos nós morremos. Ele foi o nosso representante federal lá no Éden. E ele reprovou e nós reprovamos nele. E quando alguém diz assim: mas veja, pastor, eu não posso aceitar que eu sou pecador e que eu fui condenado pelo erro de um outro homem me representando. É injusto isso. Aí você tem que dizer com muita calma: então, irmão, você está numa situação muito difícil. Porque se Adão não te representou, e esse pecaram não é o de Adão, esse pecaram é o seu. E você peca, eu peco, todos pecamos, nós pecamos, vós pecais, eles pecam. Então o que acontece? Você está numa situação de condenação da mesma forma. Mas se o primeiro Adão não foi o teu representante, o segundo Adão também não foi o teu representante. E o segundo Adão, ele morreu pelos pecados daqueles que ele representava. E ele viveu justificando com os méritos da sua obra e obediência plena e satisfação à lei aqueles que ele representava. Então, se você não quer ser representado pelo primeiro Adão, você não pode ser representado pelo segundo Adão. E aí você está numa situação bem difícil. Bem difícil. Em Adão, todos morreram, Paulo escreve em 1 Coríntios 15. Entenderam o ponto, irmãos? Não há diferença. Por quê? Porque todos pecaram. Há essa raiz sobre todos. Então, se você pecou menos que o irmãozinho, ou mais que o irmãozão, todos pecaram, estão na mesma situação. No Éden é que foi iniciada a situação de impiedade. Lembra que nós vimos no verso 18? A ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. E vimos que impiedade sempre vem antes da injustiça. E a impiedade é o afastamento de Deus. E o afastamento primeiro se dá no Éden. E de lá, aí sim, todas as nossas injustiças são derivadas deste pecado. Todos pecamos, todos somos pecadores, porque todos pecamos em Adão. Uma ação completa no passado, que significa que pecamos de uma vez por todas. Então, cada homem que nasce pecador. Aquela criancinha, você pega, tão linda, no colo, é um anjinho caído. Ele é um pecador. Pecador. Está vivo, mas morto em delitos e pecados. Tanto quanto qualquer um de nós. Por sermos todos pecadores, todos continuamos pecando. E aí vem a ideia do livre-arbítrio de quem já consegue comer com garfo e faca, né? E não precisa ficar batendo, não temos livre-arbítrio. Temos, o homem tem livre-arbítrio. O homem peca naturalmente porque quer. Porque é conforme a sua natureza. Só que ele não pode fazer outra coisa diferente da sua natureza. Assim como um peixe não pode voar,
o homem não pode usar esse livre-arbítrio para ir a Cristo, somente para pecar. Por quê? Porque todos pecaram. Paulo está afirmando aqui, então, que independente das diferenças que existem entre os homens, todos, sem exceção, são pecadores. Todos estão debaixo do pecado e não há um justo, um sequer. Versos 9 e 10. Vejamos então agora este segundo verbo. Porque todos estão destituídos da glória de Deus. Que é a parte B do verso 23. Veja. Se o pecado, como vimos, foi um ato passado cometido por todos, a destituição da glória de Deus está no tempo presente, então é um estado atual, contínuo, em que todos os homens estão sendo destituídos e do qual ninguém pode sair sozinho. Pois todos pecaram e estão sendo destituídos da glória de Deus. Esse verbo, estão sendo destituídos, ele significa faltar, ter falta de alguma coisa, estar destituído de alguma coisa, de falta, estar carente de alguma coisa, então falta alguma coisa. Ele refere-se a uma condição. Note, não a uma ação. Pecaram é uma ação. Estão sendo destituídos, ou estão destituídos, ou carecem, é uma condição. É diferente. Todos têm falta, todos estão privados da glória de Deus. Paulo está escrevendo, então, essa ação como um contínuo andamento no tempo presente. A consequência do pecado, meus irmãos, ela é permanente e ela é atual. Os homens, eles continuam privados, continuam carecendo continuamente da glória de Deus. É por conta disso que você vê o que você vê no noticiário. É por conta disso que você vê o que vê, às vezes, até dentro das igrejas. Nós precisamos definir o que significa do que o homem está destituído, do que ele carece, do que ele tem falta. O que está acontecendo? E aí existem 4 pontos de vista interpretativos. Eu vou apresentar brevemente para os senhores. O primeiro diz que Paulo está falando aqui que os homens não glorificam a Deus. Os homens não glorificam a Deus. Estar destituídos da glória de Deus significa que os homens não glorificam a Deus. Os nossos símbolos de fé, primeira pergunta, do breve catecismo, do catecismo maior, vão dizer que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, desfrutá-lo plena e eternamente, ok? Mas nós sabemos que todos os homens fracassam em dar glória a Deus, em fazer aquilo que contribui para a sua glória. Nós fracassamos, é a nossa luta, é o nosso desejo, é o nosso fim principal, mas falhamos. Aqueles que têm participado nas aulas de quarta-feira, nós vimos que o incrédulo, ele não pode glorificar a Deus, que somente o cristão pode glorificar a Deus. O puritano Thomas Boston, ele escreveu assim: um pecador nunca pode glorificar a Deus até que ele primeiro desfrute dele como seu Deus. Ou seja, o homem sem Cristo, ele não pode glorificar a Deus. Ou seja, ele não pode fazer nada que glorifique a Deus. Por quê? Porque ele não age para a glória de Deus. Ele não age intencionalmente para a glória de Deus. Ele não age por fé em Deus. E tudo que não provém de fé é pecado. Paulo escreveu no capítulo 14 de Romanos. O homem natural pode fazer coisas boas. Deus pode se utilizar dele como causas secundárias. E atitudes dos homens, sim, glorificam a Deus. Mas o homem, intencionalmente, a parte de Cristo, ele não tem como
fazer algo para a glória de Deus. Essa é uma consideração muito triste, diz outro puritano chamado Matthew Henry. Olhar para os filhos dos homens que foram feitos para glorificar a Deus e pensar quão poucos há que o fazem. E ele continua dizendo, todos fracassaram naquilo que é a principal finalidade do homem. Isso é triste. Mas, meus irmãos, apesar dessas coisas serem verdadeiras, não é o que Paulo está dizendo aqui. Senão, ele teria inserido o verbo dar. Dar glória a Deus, conforme ele fez em outros textos. Ou ele teria utilizado uma preposição ali, adaptando a expressão e escrevendo algo tipo, todos fracassaram em fazer tudo para a glória de Deus. Mas não é isso que Paulo está falando aqui, não foi isso que ele escreveu. E eu, como os irmãos sabem que amo os puritanos, digo isso com muita dor no coração, porque eu queria me abraçar nessa interpretação, mas não é o que o texto está dizendo. A segunda interpretação é que o termo glória de Deus refere-se à futura glória celestial. Os incrédulos deixarão de receber aquela glória final que será concedida ao povo de Deus na volta de Cristo. Aos que ele predestinou, justificou, os que justificou, ele glorificou. A glória que vai ser dada no final. Um eminente teólogo reformado, ele chegou a escrever que o significado não pode ser outro. Outros escreveram que é verdade que há várias passagens paulinas no qual glória ou glória de Deus se refere ao futuro galardão dos crentes. Contudo, Paulo está tratando detalhes aqui da nossa condição atual. Lembram? Pecaram, uma ação consumada no passado. Destituídos, estão destituídos ou carecem, é um presente. Se ele está falando do presente, obviamente não pode ser algo que vai ser feito no futuro. Sim, de novo, nós vamos ser glorificados. Os crentes serão glorificados. Mas não é isso que Paulo está dizendo aqui. Ele usou um tempo presente, indicando que os homens estão destituídos ou sendo destituídos hoje. Hoje, agora, em vida. Se estivesse pensando numa glória futura, ele usaria o tempo futuro. Então, meus irmãos, essas duas teorias, elas não se sustentam, apesar de falarem verdades. Entendem? Entendem como é perigoso? Às vezes a gente ouve, e meus irmãos, isso aqui, bate cabeça com isso aqui um pouquinho, tá? Mesmo como eu disse, eu tinha aquele apego aos puritanos. Mas é muito complicado quando a gente vê as pessoas falando, não precisa estudar, o Espírito Santo, né, faz as coisas. Você pode ter uma ideia completamente errada daquilo que o próprio Espírito Santo ministrou o coração e inspirou o apóstolo a escrever para nós, para a igreja. Elas não se sustentam. Como eu disse, que eu já até usei a questão de carecem, estão destituídos da glória de Deus, de significar que o homem não glorifica a Deus. É verdade, o homem não glorifica a Deus, mas é forçar esse texto. E aí é um erro. Vejamos então duas teorias que têm uma chance maior de explicar o texto. E essas duas, elas são muito unidas. Eu diria que praticamente tem pequenas arestas para torná-las inseparáveis. A primeira é deixar de receber a glória de Deus, no sentido de aprovação. Aprovação de Deus. Então, a expressão carecem da glória de Deus significaria a aprovação de Deus, a glória comunicada por Ele, por Deus, como aprovação dele. Paulo estaria falando sobre algo que o homem já teve, mas que agora ele não tem mais, que ele perdeu. A consequência presente e permanente do pecado passado é a falta da glória de Deus, a falta da aprovação divina, a glória que vem dele. Conforme João registrou, no capítulo 12,
quando Jesus ele vai falar das autoridades que não criam, Jesus vai falar das autoridades que criam nele, mas não o confessavam publicamente, porque tinham medo dos fariseus, né? Eles faziam o quê? E aí Jesus diz, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A aprovação que vem de Deus. Eles quiseram a aprovação humana e não a aprovação divina. Esse seria, então, o sentido. Todos os homens são pecadores e fora de Cristo, todos estão sob a desaprovação. Carecem da aprovação divina de Deus. Os que objetam essa teoria dizem que Paulo teria usado aqui uma preposição, né? Glória da parte de Deus. E eu mesmo falei que, se fosse o caso passado, ele teria colocado o verbo dar, né? Aqui alguns dizem, não, mas ele não usou essa preposição, então não pode ser. Contudo, um estudioso ele vai argumentar que sem usar essa preposição, João escreveu Jesus falando ali no capítulo 12 de João do louvor vindo de Deus. Ele não usou da parte de Deus. Eles preferiram a aprovação dos homens do que a glória de Deus. Eles preferiram a glória dos homens do que a aprovação de Deus. E não tem aqui da parte. E aí esse teólogo diz, se João pôde fazer isso, por que Paulo não poderia? Mas tem um argumento mais forte. Nós estamos falando da justiça de Deus. A justificação é a justiça que vem de Deus. E nos textos que Paulo fala isso, Paulo usa a justiça vinda de Deus, muitas vezes sem usar preposição. Capítulo 1, verso 17, a justiça de Deus, o evangelho é a justiça de Deus, não tem vem de. Lembram? Tem no texto que eu apresentei para vocês, porque está na minha paráfrase. Porque é o sentido do texto, mas não existe a preposição ali. E aqui, no capítulo 3, versos 21 e 22, nós vimos 2 vezes Paulo falando sobre a justiça. A justiça de Deus, a parte da lei. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E não tem o uso da preposição vinda de Deus, dizendo que veio de Deus. E se ele pôde fazer isso com justiça, obviamente que ele poderia fazer isso com a palavra glória. Então essa interpretação é muito forte. E talvez o argumento mais forte em favor de interpretar Paulo dizendo que, como resultado do pecado do homem, esse homem ele ficou destituído ou carente da aprovação de Deus, do louvor de Deus, é que o apóstolo está trabalhando aqui com conceitos como pecado e condenação, justiça e justificação. Ele está trabalhando com, de um lado, o que foi perdido, e do outro lado, o que é concedido pela graça. Assim, o verso 23 significaria que, ao transgredir o mandamento de Deus, o homem se torna pecador e ele perdeu a bênção da aprovação divina que repousava sobre ele antes da queda. E perde isso juntamente com acesso a Deus. Ele não tem aprovação e ele não tem acesso a Deus. A última teoria é que o homem deixa de refletir a glória de Deus. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, significa que todos pecaram e não refletem mais a glória de Deus. Paulo usou aqui o tempo presente, como eu falei, ela descreve um estado, uma condição do homem. Portanto, nós poderíamos concluir que Paulo está pensando sobre a condição presente de todos os homens, que tem origem no pecado, e ela está ligada ao fato de que todos pecaram, e seria pertinente definir a nossa condição como perda. O pecado traz a perda. A nossa destituição. Então nós deixamos de refletir a glória de Deus. Na queda, o homem foi destituído da perfeição.
Veja, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, buscando ser igual a Deus. Ele já era o reflexo da glória de Deus, mas buscando isso, com o pecado, ele perdeu. Ele perdeu aquilo que ele havia possuído. Ele continua sendo imagem de Deus, né? Ele não deixa de ser imago Dei, mas está desfigurada, está deformado, está como, eu gosto de usar esse exemplo, um quebra-cabeça, mas não de 1000 peças, de 1 bilhão de peças. A imagem de Deus está ali ainda, mas ele está todo bagunçado. E quando o homem é justificado, ele se arrepende e crê, e é então salvo, redimido, começa um processo de santificação. Basicamente, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ou mais, o Espírito Santo conduzindo, esse quebra-cabeça começa a ser montado e nós começamos a refletir a glória de Deus novamente. Um processo que não vai terminar antes da glorificação. Até lá, todos estarão ainda incompletos. A redação, então, concordaria ou recordaria o verso 23 do capítulo 1. Os homens substituíram a glória do Deus incorruptível por imagem de homens e animais. Mas também nos aproxima das tradições judaicas que vão descrever a perda da glória divina em Adão com o pecado. Perderam, deixaram de refletir. É comum o apóstolo apontar aquilo que a redenção, a salvação, a justificação, ela garante, ela concede, contrastando com aquilo que foi trazido pelo pecado ou que foi perdido com o pecado. O pecado traz carência. Entretanto, a justificação traz renovação. Renovação segundo a imagem de Deus. Olha o que Paulo vai escrever em outro lugar. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3. Transformados de glória em glória na sua própria imagem. Passamos a refletir de novo, em algum grau, em algum nível, a sua imagem. Um estudioso diz que a linguagem de Paulo pode relembrar de maneira remota as experiências passadas de Israel, quando a sua desobediência levou à remoção da glória divina. E aí ele cita 1 Samuel 4, lembram? Quando a glória de Deus, o Icabô, abandona Israel, quando a arca é capturada, o profeta Eli, sabendo que seus filhos morreram, ele cai da cadeira, morre. A glória abandonou por causa do pecado. Só que essas experiências, todas elas são eco da experiência de Adão. O ser humano foi criado para participar da glória do próprio Deus. E a justificação pela fé, ela restaura a glória divina no homem. Essa glória que está presente em Cristo, é ressuscitado, que agora nós, como unidos a Ele num só corpo, compartilhamos com Ele. Conforme Paulo vai escrever à frente, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. E no capítulo 9, colaborando com isso, Paulo diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão ele preparou para a glória. Vasos de barro que ele preparou para a sua glória. Assim, conforme essa teoria, veja bem, onde a terceira está muito unida, está implícita, o verso então significaria que ao transgredir o mandamento de Deus, o homem deixou de refletir a glória de Deus que repousava sobre ele. O termo destituído ou carecem tem mais um detalhe, ele foi traduzido como passar necessidade, lá em Lucas 15. Os irmãos lembram da história de Lucas 15? É do filho pródigo.
E aí Jesus sobre ele vai dizer assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A passar necessidade, novamente, é só uma palavra, que é a mesma palavra de carecem, de destituídos, de Romanos 3. Isso é significativo, então, porque Paulo estaria ensinando que todos os homens incrédulos carecem, eles têm necessidade, eles têm falta, eles têm ausência da glória de Deus. Dito diferente, fora de Cristo, juntando as duas teorias, fora de Cristo nós não temos a aprovação de Deus e deixamos de refletir a glória de Deus. Mas o crente é diferente. Veja, a palavra diz, porque assim como a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios. E uma vez vivificados em Cristo, o crente recebeu algo. Ele recebeu algo pelo qual Jesus orou. Na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, Jesus diz assim: eu lhes transmiti. A ACF vai dizer, dei-lhes, eu lhes dei, eu lhes transmiti, eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. O crente, ele tem a aprovação de Deus, o crente justificado pela fé, ele tem a aprovação de Deus porque ele está em Cristo, o aprovado, o representante, o substituto. Além disso, por estar em Cristo, ele reflete a glória de Deus, porque ele está unido ao Filho, que é a glória de Deus encarnada. Veja, a glória que o Pai deu ao Filho, o Filho transmitiu àqueles que lhe pertencem, para que sejam um, como Ele e o Pai são. Transmitida, concedida por Cristo. Assim Paulo pôde escrever: todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3. Refletimos a glória que nos foi dada e somos transformados, moldados de glória em glória, na imagem de Cristo Jesus, nosso Salvador. Entenderam agora, irmãos, por que justificação é maior do que salvação? Inclui, óbvio, é muito importante, mas é maior, é mais abrangente, é mais glorioso, porque somente com a justiça de Deus aplicada em nós, pelo Espírito Santo, é que nós podemos receber a aprovação de Deus e manifestar a sua glória em Cristo. Lloyd Jones diz que nunca o apóstolo expôs as ruínas causadas pelo pecado e pela queda de maneira mais maravilhosa do que no verso 23. Por quê? Porque o pecado não somente torna o homem ímpio, mas também o priva da glória de Deus. E se vocês entendem isso, perceberão quão fútil é pensar que pelas suas próprias obras ou atividades poderão se tornar habilitados para estar na presença de Deus. Antes de nós podermos conhecer a Deus verdadeiramente, antes de podermos ter comunhão com Ele, para não falar em podermos estar diante da glória da sua presença, nós precisamos ter em nós algo da sua glória. E isso, a justificação concede. Aquilo que todos carecem e necessitam, todavia, é concedido ao crente por graça. Graça. Que gloriosa obra de Deus. Veja, não somente nos concede perdão e justiça, concede também glória. Não importa assim, meus irmãos, o que nós éramos, tendo hoje fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra perfeita, nós já estamos revestidos da sua justiça.
Nós já recebemos a aprovação de Deus Pai. Nós já possuímos algo da sua glória dentro de nós hoje. Fomos feitos participantes da natureza divina, escreveu Pedro. E enquanto nós aguardamos a glória futura, nós temos por certo que, como escreve Paulo, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Glória a Deus por isso. Eu quero fazer algumas aplicações breves. Primeira, não há diferença. O evangelho é para todos. Para todos. A igreja precisa do evangelho. O incrédulo precisa do evangelho. O mundo precisa do evangelho. A disponibilidade do evangelho é tão universal quanto a sua necessidade, porque todos pecaram, porque não há diferença em relação à condição dos homens. Não há distinção também quanto à graça e à misericórdia, assim como não há distinção entre pecado. Todos pecaram. Porque não há distinção entre judeu e grego, diz Paulo. Uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos aqueles que o invocam. Portanto, se você não estiver em Cristo, você está debaixo do pecado. Você está condenado. Você está carente da aprovação de Deus e você não reflete a glória de Deus. Você não possui nem a aprovação, nem reflete a sua glória. E essa é a razão pela qual você foi criado. Então você está sendo igual uma pessoa, igual um celular na mão de uma pessoa que esqueceu o martelo em casa e está tentando enfiar um prego na parede com esse celular. O uso pela qual você foi criado, que é glorificar a Deus, está à parte de você. Mas a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, está disponível para todos. Inclusive você, seja quem for você, tenha feito o que você tenha feito, não importa. A graça vem sobre todos aqueles que creem e justifica-os por fé. Outra aplicação, porque todos pecaram. Todos pecaram em Adão e continuam pecando diariamente. Observe, meus irmãos, que Deus ele nivelou toda a humanidade por baixo. Paulo vai dizer à frente assim: Deus encerrou todos na desobediência, a fim de mostrar a sua misericórdia para com todos. Para com todos. Portanto, tanto faz uma prostituta que se encontra no fundo do poço ou um moralista que se esconde atrás de uma religião. A distância entre ambos para alcançar a Deus é a mesma. A diferença entre a prostituta e o moralista religioso é microscópica diante da distância de ambos em relação a Deus. Nenhum deles pode alcançá-lo. Nenhum homem pode alcançar a Deus sem Cristo. Jesus ensinou que a salvação para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Marcos 10. Irmãos, Deus interveio. A justiça que vem de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, veio para todos que necessitam e vem para todos que crerem. Portanto, arrependa-se e creia. Última aplicação. Em Cristo, recebemos em nós a glória de Deus, a aprovação de Deus para refletirmos. Se nós estivermos em Cristo, crendo nele, veja, nós já fomos justificados, fomos declarados justos antecipadamente, um juízo antecipado do juízo futuro e eterno. Justificado, são justos. A sua justiça, a justiça de Cristo, a obediência plena,
a satisfação total da lei é nossa. É acreditada a nós. Então, meus irmãos, a aprovação de Deus está sobre nós, sobre a igreja, sobre os verdadeiros filhos de Deus, por meio de Cristo. Então, nós recebemos da sua glória e nós a refletimos neste mundo. Nós somos luz do mundo, sal deste mundo. Mas, será que nós temos crescido em santificação? Será que a imagem de Cristo tem sido formada em nós dia após dia? Será que as pessoas que olham para nós, elas conseguem ver mais de Cristo? Elas conseguem ver mais da aprovação de Deus sobre nós? Elas conseguem ver mais do reflexo da glória, da santidade, da formosura, da beleza, da justiça, da equidade de Deus refletida em nós? Será que nós, como aquele quebra-cabeça de 1 bilhão de peças, estamos sendo montados e já há alguma... eu acho que é isso, ou pelo menos é diferente do que era. Ou nós continuamos sendo os mesmos ingratos, os mesmos murmuradores, os mesmos hipócritas, os mesmos ansiosos, os mesmos teimosos e obstinados, os mesmos idólatras que sempre fomos. Será que nós temos participado da glória? Será que temos sido moldados de glória em glória segundo a imagem de Cristo? Veja, meus irmãos, em Cristo nós somos aceitos, nós somos aprovados por Deus. Mas será que a nossa vida, a nossa atitude, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas motivações, elas condizem com alguém que recebeu a aprovação de Deus? Todos, eu creio, precisamos nos arrepender. Vivamos com a esperança da glória eterna, mas hoje a glória divina já está nos crentes e deve ser refletida por cada um de nós. Deus Pai, seja misericordioso conosco por meio de Cristo Jesus.